Olá, estamos aí com a nossa segunda aula do segundo bimestre. A temática continua sendo ainda a introdução à teoria do indivíduo. Na aula passada, na aula de número 1, nós falamos sobre as ideias do John Locke, né, que ele propõe lá uma ética política, uma ética para o Estado, baseado na questão dos três direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. E se a gente trouxer isso para o lado do indivíduo, né, o indivíduo é um ser, é um cidadão, e ele então tem aí a garantia dos seus três direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade, e isso acaba qualquer pessoa ou qualquer situação que ponha em risco esses direitos é passível de punição pelo Estado. Perfeito? Dando sequência a isso, a gente vai ver outros dois pensadores, tá? Também nessa linha aí de quais seriam uma ética própria do indivíduo, uma ética adequada para o indivíduo. E tem uma das teorias que permitem isso, que faz essa construção do indivíduo, é chamada de utilitarismo. Mas antes da gente falar, vou só te colocar uma situação que talvez você já tenha ouvido aí alguma série de TV, ou deve ter visto na internet. Esse é um dilema que volta e meia aparece. Para essa aula, a gente vai usar como material o Caderno do Aluno, página 84 a 85. Nós não temos esse conteúdo no livro do aluno, por isso que tem um texto, né, de resumo aí nos slides, para que você possa então entender esse conteúdo. Mas vamos ao dilema. Imagine que você é o responsável pelo controle de uma estação de trens. E você tem nas suas mãos a possibilidade de desviar esses trens na estação para várias linhas. Tá? Isso é uma decisão sua, só sua. Você é responsável por isso. Em um determinado dia, um trem perde os freios, fica desgovernado, colocando em risco a vida de várias pessoas. E você então tem à sua disposição a possibilidade de desviar para duas linhas, ali dentro da estação, dentro daquilo que é o seu trabalho. Só que acontece que em uma dessas linhas tem um grupo de trabalhadores, né, que estão lá trabalhando, mas que você não conhece. E numa outra linha tem apenas um trabalhador. Só que esse trabalhador que está aqui é uma pessoa que você conhece, é um grande amigo seu. Uma pessoa por quem você tem muito carinho. Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Desvia para a linha onde tem um grupo de trabalhadores, matando apenas 5 e salvando o seu amigo e salvando as pessoas do trem? Ou desvia para a linha que está o seu amigo, salvando o máximo de vidas possível? É decisão bastante difícil. Esse dilema é famoso, né? E ele tem diversas respostas, mas ele foi proposto justamente por essa ideia, pelo Jeremy Bentham, que foi o inventor, criador dessa teoria filosófica que a gente chama de utilitarismo. Vamos fazer a nossa explicação. Tem uma série de perguntas. Dessa vez nós não temos perguntas de vestibular, temos só perguntas dissertativas e reflexivas, para que você pense e entenda qual é o conteúdo dessa
dessa matéria, desse momento aí dos nossos estudos. Vamos lá. Então, a teoria utilitarista do Jeremy Bentham e de John Stuart Mill. Só uma curiosidade, o Stuart Mill é genro do Jeremy Bentham. Eles criaram uma ética que nós chamamos de ética consequencialista. O que significa isso? Eles vão pensar no que causa a felicidade das pessoas, né? É uma ética que é onde as ações devem se orientar pela busca da felicidade. Mas é uma felicidade ligada à liberdade e ao prazer. Para todos aqueles que são afetados pela minha ação. Tá? Então eu tenho que pensar, tomar minha tomada de decisão e pensar nas consequências delas e de que forma que elas vão produzir felicidade, liberdade e prazer. E aí vem o critério geral da ética utilitarista. Eu tenho que promover felicidade, liberdade e prazer para o maior número de pessoas possível, já que não dá para promover para todo mundo. Né? E pensar que esses benefícios eles têm que atingir as pessoas de maneira igual ou quase igual. Né? Pelo menos eu tenho que avaliar todas as nuances, todas as questões para que eu decida. Se você está pensando aí, a ética utilitarista desviaria o bonde para uma pessoa. Porque se eu desviasse para cá, eu não beneficiaria o maior número de pessoas possível. Né? Eu não provocaria felicidade, liberdade e prazer para o maior número de pessoas possível. Entendeu a ideia? Então eu tenho que medir a consequência das minhas ações e quantas pessoas vão ser atingidas por essas consequências. Vamos entender de maneira geral o que diz Jeremy Bentham. Então, ele pensa que o utilitarismo é uma ética que vai buscar quais são as consequências, né, das nossas ações, que consequências elas produzem. Essa ética utilitarista pensada pelo Bentham, a gente tem que buscar o máximo de prazer possível, porque assim, se eu tenho prazer, né, se eu tenho ausência de dor, a ausência daquilo que me causa dor, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou estar alcançando a felicidade. Lembrando que o que causa prazer para as pessoas pode ser diferente. Não é esse o problema. Né? Se você gosta de sentir dor para você vai ser prazer. E ele entende que todo ser humano, todos nós humanos, buscamos de alguma forma os prazeres. E a gente deveria conduzir as nossas ações de forma a ter consequência, a produzir as melhores consequências em relação a esse prazer. Uma outra linha de pensamento de Jeremy Bentham, ele diz que a gente tem que pensar que aquilo que nossos sentimentos morais, as nossas ações morais, elas são passíveis de serem medidas, são passíveis de serem mensuradas, né, de acordo com a sua intensidade e gradação. Ou seja, eu consigo medir o quanto de prazer determinada ação causa, o quanto de pessoas atingidas por aquela ação, o quanto a intensidade daquela ação para as pessoas que vão ser atingidas por ela. E ele dizia que isso é tão possível de ser medido, tão exato quanto a matemática. Então,
conclusão é que o Bentham vai propor, então, esse cuidado entre aquilo que é privado, aquilo que é meu, que é pessoal, com aquilo que é público. Tendo a ideia de que os meus prazeres pessoais, individuais, eles não devem causar mal à sociedade. Lembra da intensidade e da gradação dos prazeres? Prazeres que causam bem a mim, mas que prejudicam um grande número de pessoas, acaba me trazendo como consequência uma infinidade de situações que não são prazerosas, tornando-me infeliz. Então, essa ideia, essa busca de verificar os meus prazeres e quais são as consequências sociais das minhas escolhas, dos meus prazeres. Na mesma linha, o John Stuart Mill vai falar muito do Estado liberal. E aí ele trabalha muito a questão parecida lá com o John Locke, mas dando ênfase muito grande à questão da liberdade individual. Tá? O Stuart Mill é um crítico feroz ao Estado totalitário e despótico, portanto ele é um defensor irredutível da liberdade individual. E coloca que a liberdade é o que produz a felicidade dos indivíduos. Os indivíduos não livres são indivíduos não felizes. E que todos os indivíduos livres buscam de alguma forma os prazeres, sendo que os prazeres sensíveis, os prazeres do corpo, são inferiores ao prazer intelectual. E o que produz maior prazer intelectual? A possibilidade de viver em um Estado que defenda, um Estado que respeite a liberdade dos seus cidadãos. Então, quanto mais eu vivo em um Estado que defenda a liberdade, que defenda a possibilidade de liberdade, prazer e felicidade, mais prazer intelectual eu vou sentir, melhor eu vou me sentir. Então, consequentemente, mais feliz eu vou ser. Então, é também a ideia, muito próxima daquilo que a gente viu no Locke, que esse direito fundamental, que é a liberdade, é essencial de ser respeitado pelo governante, pelo Estado, e essencial de ser respeitado pelas pessoas, pelos cidadãos. Ok? Parece complicado, mas não é. Tá? Nada que uma boa leitura aí não te ajude. Vocês têm aí no slide a sequência do texto sobre utilitarismo. Ok? Resumidamente, o que é. As páginas do seu caderno do aluno, 84 e 85, sendo que nós usaremos algumas dessas questões daqui e depois a gente vai se aprofundando nisso conforme a gente for durante as aulas. Ok? Então aí as nossas perguntas, tá? As 4 perguntas que são necessárias que você responda. Pensa um pouco nessa questão do network. Network é rede de trabalho, né? Se ela pode ser considerada ou não uma forma de utilitarismo. Reflita, pense e responde. Joia? Obrigado, valeu. Bons estudos, boa aprendizagem.